Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e hoje nós vamos iniciar a apostila volume 2, tá? Então o que nós vamos aprender nessa apostila é sobre álgebra. E o que é álgebra? É um conhecimento bastante antigo. Historiadores matemáticos contam que a palavra álgebra tem origem no título do livro Al-Jabra, escrito por Al-Khwarizmi, que indicava os conhecimentos dos árabes sobre equações. No início, as situações algébricas eram escritas com palavras. E só depois de um longo período surgiu uma mistura de palavras e símbolos. Então, muito antigamente, se eles quisessem falar 4 somado a 5, eles tinham que usar todas essas palavras, todas essas letras, porque não existiam símbolos matemáticos. Bom, por volta de 1500 na Europa, uma simbologia moderna começou a despontar. A álgebra foi se sofisticando e ampliando seus domínios. Hoje, símbolos matemáticos e letras estão presentes nas mais diversas áreas para generalizar e representar diferentes situações do conhecimento, na indústria, no comércio, na medicina, na engenharia, na economia, na física, na química e muitos outros. Então nós vamos iniciar agora o nosso estudo com um exemplo. Onde que a gente vai utilizar a álgebra? A gente utiliza ela no nosso dia a dia e nem percebemos. Vou colocar aqui um exemplo. Então aqui é álgebra e sua linguagem. Por quê? Porque a álgebra, ela sintetiza o que a nossa língua portuguesa fala. Vejam esse exemplo aqui. Um carro faz aproximadamente 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. O preço da gasolina atualmente está em torno de R$ 4,00. 1 litro. Qual será o valor gasto se esse carro percorrer as distâncias abaixo? Então eu coloquei aqui 50 km, 120, 300 e 820 km. Então o que eu quero saber é qual o valor gasto. Vamos começar um por um. Nós temos aqui 50 km, certo? Se eu sei que para cada 10 km ela utiliza 1 litro de gasolina, então o que eu vou fazer? Vou pegar 50 km e vou dividir por 10 km. Isso vai me dar 5. Só que eu corto o quilômetro com quilômetro e obtenho o quê? Os litros de gasolina que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar 5 litros de gasolina. Só que eu sei que cada litro custa 4. Então, o que eu faço? Eu pego esses 5 litros e multiplico por R$ 4,00. E com isso, eu descubro que para fazer 50 quilômetros, eu vou gastar R$ 20. Esse será o valor gasto para percorrer 50 quilômetros. Agora observe, o que foi mesmo que eu fiz? O que eu queria era o valor, que eu vou chamar de V. O que eu fiz para encontrar o valor? Eu peguei os quilômetros dados, que foram 50, e dividi por 10. Por que dividir por 10? Porque cada litro eu consigo fazer 10 quilômetros. Então, eu fiz isso primeiro, aqui, ó. E obtive, no caso, 5 litros. O que eu fiz depois com esses 5 litros? Eu multipliquei ele por 4. Então, o valor que eu obtenho aqui, eu multiplico por 4, que são os reais de cada litro, certo? Então, aqui eu fiz um resumo do que eu fiz aqui. Vamos continuar. Vamos ver se o procedimento é o mesmo. E se eu fosse fazer 120 quilômetros? Mesma coisa. Pegaria 120 quilômetros, dividiria por 10 quilômetros, que é o valor de 1 litro, e encontro, corto aqui, fica mais fácil, 12 dividido por 1, 12, e quilômetro com quilômetro também eu corto e fico com litros, porque é o que eu estou procurando. Então, 12 litros. 12 litros eu vou precisar para fazer 120 quilômetros. 12 litros vezes R$ 4,00. 12 vezes 4 são 48
reais que eu vou gastar. Novamente, se eu for observar, eu vou fazer isso, ó. Valor é igual a quilômetro dividido por 10 e multiplicado por 4 reais. Foi isso que eu fiz. 300 quilômetros, então, mesma coisa. 300 quilômetros dividido por 10 quilômetros, o que vai me dar, facilitando o cálculo, corto os zeros, 30 dividido por 1 dá 30, quilômetro com quilômetro também um anula o outro, fica dividido, né? 30 por 1 deu 30, e o que eu encontrei foram os litros. Então agora eu digo que 30 litros vezes 4 reais, que vai me dar o valor que eu vou gastar. 3 vezes 4 são 12. Acrescento um zero, 120 reais para fazer 300 quilômetros. E isso, a fórmula utilizada no caso foi a mesma, ó. Quilômetro dividido por 10 vezes 4 reais. Confirmo que eu usei a mesma coisa. E se for em 820? Não interessa a quilometragem, sempre o procedimento vai ser o mesmo. Então, 820 quilômetros dividido por 10 quilômetros, que é igual, corta aqui para facilitar, 82 dividido por 1, que dá 82 litros. E agora vou fazer 82 litros vezes 4 reais. Vou fazer mentalmente o cálculo, 2 vezes 4 são 8. 8 vezes 4, 32. Então, 328 reais é o que eu vou gastar para fazer 820 quilômetros. E mais uma vez, eu posso dizer que o que eu fiz? Para encontrar o valor, que é o V, eu peguei os quilômetros que eu iria rodar, dividi por 10, que é o valor correspondente à quantidade de quilômetros que cada litro faz, e multipliquei pelo valor de 4, que é o valor de 1 litro de gasolina. 4 reais. Se vocês forem observar, em todos os casos a fórmula foi a mesma. E eu posso dizer que isso é uma fórmula matemática. Ou seja, onde eu vou envolver álgebra, onde eu tenho letras, no caso V, que é o valor. Eu vou chamar de quilômetro, vou chamar de K, só para ficar uma única letra, em vez de KM, vou colocar K. O dividido por 10, ao invés de eu colocar entre parênteses, eu vou colocar sobre 10, porque vocês sabem que o traço da fração significa divisão. Então, quilômetro dividido por 10 e depois multiplicar este resultado por 4, certo? Então, eu cheguei a uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática, ela envolve letras, aqui o V de valor, o K de quilômetros, envolve operações matemáticas, no caso divisão e multiplicação, e envolve números. Isso aqui é uma fórmula matemática que eu fiz para resolver esse problema. E isso, gente, é álgebra, onde envolve números, letras e operações matemáticas. Então, vejam aqui. A expressão que possui letras, números e sinais de operações matemáticas é chamada de expressão algébrica ou expressão literal. Literal vem de literatura. Em literatura a gente tem bastante palavras, não tem? Então, quando a gente pensa em literal, refere a letras, certo? Fica fácil de guardar. Essa foi a fórmula que nós usamos anteriormente quando a gente estava calculando quantos reais nós iríamos pagar dependendo da quilometragem que nós percorrêssemos com o carro. Agora observa aqui esse problema, um pouquinho diferente, mas tudo a ver com o anterior. Aqui a pergunta é, com o valor de R$1.000, então eu tenho o valor de R$1.000, quantos quilômetros posso percorrer com esse carro? Vamos fazer de conta que o carro é o mesmo, a situação é a mesma e eu vou utilizar a fórmula. Só que agora eu quero saber quantos quilômetros. Antes eu queria saber o valor. Agora eu conheço o valor. Então aqui onde tem o V, eu vou colocar 1.000, que é o valor que eu conheço, que seriam R$1.000. Coloca apenas 1.000, tá? É igual quilômetros, que é o nosso K, nós não conhecemos. Então, nós vamos deixar ele como termo desconhecido. Dividido por 10 vezes 4.
Agora observe, o termo desconhecido é o que eu preciso calcular. Então nós vamos fazer isso passo a passo. Vejam que a última coisa que a gente faz é multiplicar por 4. Então a gente faz como se fosse um filme. Quando a gente quer voltar uma cena, a gente vai voltando o filme, não vai? E a primeira coisa que a gente assiste quando você começa a voltar é a última cena. Então a nossa última cena aqui foi multiplicar por 4. Então é a primeira coisa que eu vou fazer e vou passar para o lado de cá com a operação inversa. Por quê? Porque 4 é um número e 1000 é número. Vou juntar números e números, sempre aplicando a operação inversa. Então eu vou ficar aqui com 1000. Estava multiplicando, eu passo com a operação inversa, dividido por 4, é igual. Permanece aqui o K de quilômetro sobre 10, ok? Então eu peguei esse 4, passei com a operação inversa. Vou continuar aqui ao lado, tá? 1000 dividido por 4 vai me dar 250. 250 é igual ao K, que eu tenho aqui, que representa os meus quilômetros, dividido por 10 ou sobre 10. Agora observe, o que eu quero é o K, e o K está dividindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar novamente a operação inversa. Se ele está dividindo, esse número passa para o outro lado com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então eu pego 250, que estava dividindo, eu multiplico por 10, igual a K. Vou isolando a letra. Quando eu fizer 250 vezes 10, fica mais fácil se eu fizer 25 vezes 1, que eu sei que é 25, e acrescento os 2 zeros, porque é uma multiplicação. Então eu fico com 2.500 é igual a K. E o que era o K? O K era quantos quilômetros eu conseguiria fazer. Então a pergunta é, com o valor de R$1.000, quantos quilômetros posso percorrer com esse carro? Posso percorrer 2.500 quilômetros. Então aqui foi uma aplicação da mesma fórmula que nós fizemos anteriormente, numa situação diferente. E isso é uma expressão algébrica, porque envolve números, letras e sinais de operações matemáticas. Bom, gente, eu vou para um terceiro exemplo agora, que é sobre temperatura. Você sabe que aqui no Brasil, a nossa unidade de temperatura é o grau Celsius, certo? Mas em todos os lugares é igual? Não, nem todos os lugares usam grau Celsius. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam uma unidade chamada Fahrenheit. E ela é representada por grau F. O nosso é grau C, que é o grau Celsius. Existe uma fórmula matemática, que seria uma expressão algébrica, que é essa aqui, ó. TC, onde T é temperatura, C é Celsius, é igual a 5 nonos de TF. T de temperatura, F, Fahrenheit, menos 160 nonos. Essa fórmula nos ajuda a fazer transformações de Celsius para Fahrenheit ou o contrário, de Fahrenheit para Celsius. E eu coloquei aqui um exemplo. Na cidade de Nassau, nas Bahamas, os termômetros marcavam 113 graus Fahrenheit. E a pergunta é, qual a temperatura correspondente em graus Celsius? Gente, se fosse 113 graus, nós já tínhamos entrado em ebulição, certo? Porque em 100 graus Celsius, a água já começa a ferver, certo? Então 113 será, meu Deus, quanto será que é essa temperatura nos Estados Unidos? Então vamos ver aqui. Eu vou utilizar essa fórmula. TC, porque o que eu quero é graus Celsius. É igual a 5 nonos de TF menos 160 nonos. Observe, eu vou substituir.
O que eu quero é graus Celsius. Então eu continuo com TC, que é a temperatura em Celsius, como sendo o meu termo desconhecido. Vou pegar 5 nonos, que é um número, certo? Que está da fórmula, então eu não posso mudar ele. E vou colocar ao lado TF, que é a temperatura em graus Fahrenheit. Então observa que nós temos 113 aqui. Então aqui eu vou colocar 113, não precisa nem colocar a simbologia grau F, tá? Então, mas o que existe entre os 5 nonos e os 113? Vocês lembram que entre um número e uma letra existe uma multiplicação, certo? Menos 160 nonos. O que eu faço agora? Agora eu vou dar continuidade colocando aqui sobre 1, certo? E fazendo a operação. Eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Então, pela regra, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Vou fazer essa multiplicação aqui. Vou dar continuidade aqui ao lado, tá? Quando eu multiplico 5 vezes 113, eu vou obter 5 vezes 3, deixa eu colocar aqui, TC é igual 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1 que subiu, 6. E 5 vezes 1, 5. Então eu vou obter 565. Não esquece, 9 vezes 1, sobre 9. Menos 160 nonos. Então o que eu estou procurando é a temperatura em Celsius. Nós temos uma subtração, onde os denominadores são iguais. Então nós conservamos o denominador, 9, e subtraímos 565 menos 160. Essa subtração, ela vai me dar 405, tá? 5 menos 0 são 5, 6 menos 6, 0, e 5 menos 1, 4. 405 nonos. 405 nonos, a gente não deve deixar em forma de fração, então nós temos que realizar a divisão. Então, eu vou continuar aqui ao lado. TC é igual. Vou fazer aqui, gente, 405 dividido por 9. Quando eu pego 40 para dividir por 9, me dá 4. 9 vezes 4, 36. Peço emprestado, fica valendo 3. 10 menos 6, 4. 3 menos 3, 0. Baixo 5. 45 dividido por 9 dá 5. 9 vezes 5, 45, 0, 0. Isso aqui é a resposta que me deu essa divisão. E isso não é temperatura em Celsius? Então eu digo que seria 45 graus Celsius. Então a temperatura de 113 graus Fahrenheit significa em graus Celsius 45 graus Celsius. E isso para nós, gente, é muito quente. Muito quente. Seria um verão daqueles bem calorosos, ok? Então aqui a gente utilizou a fórmula, que é uma expressão algébrica, para transformar grau Celsius em graus Fahrenheit, ok? Mais uma utilização da expressão algébrica. Bom, nós vamos dar continuidade. Vou agora falar para vocês sobre essa linguagem algébrica. O que é a linguagem algébrica? É a linguagem universal, em todos os lugares do mundo ela é utilizada, onde usa símbolos matemáticos para representar diferentes situações. Através de expressões algébricas, onde as letras são chamadas de variáveis. Gente, sempre numa expressão algébrica, as letras recebem o nome de variáveis. Por quê? Porque elas variam, elas podem assumir diferentes valores, então, sendo, portanto, indeterminadas. Como assim diferentes valores? Mais tarde eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender por que vários valores, tá? Então aqui, gente, nós temos a linguagem corrente, que é a língua portuguesa. E temos a linguagem algébrica, que são os símbolos matemáticos. Em português, a gente fala um número, utilizando todas essas letras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ainda o acento agudo, 9. 9 símbolos em português. Em matemática,
Um número, como não sei quem ele é, eu vou chamá-lo simplesmente de x. Uma letra para substituir os 9 símbolos em português. Então, essa letra x que eu coloquei, ela deve ser escrita de forma minúscula e pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. As mais usadas são X, Y, Z, A, B, M, N. Mas então aí você escolhe a letra que você quiser para determinar o símbolo desconhecido. Se um número é X, como que eu escrevo o dobro de um número? Dobro, nós sabemos que é 2 vezes. E o número, não sei quem ele é, X. Então, 2 vezes X. Ou eu posso simplesmente colocar 2x. Por quê? Porque quando não existe nada entre um número e uma letra, existe a multiplicação. Agora, a metade de um número. Metade é partir. Em quantas partes? Em 2. Então, a metade de um número, eu posso pegar o número, que eu não conheço, e dividir por 2. Porém, gente, essa forma de representar em álgebra, ela é pouco usada. Geralmente, nós vamos representá-la por forma de fração. X sobre 2, tá? O traço da fração. Você vai encontrar muito mais essa forma do que essa dos 2 pontos. Vamos continuar. Um número adicionado a 9. Um número, ele é desconhecido. Então, x adicionado mais e 9 é o nosso símbolo do algarismo 9. X mais 9. Olha quanta economia de letras foi utilizada. Com 3 letras eu escrevi toda essa frase. 3 letras não, uma letra, um sinal matemático, de operação matemática e um número. O quadrado de um número. Gente, quadrado, nós sabemos que é elevado a 2. De um número. Número é desconhecido, vou chamá-lo novamente de x. Só que eu quero o quadrado dele. Elevado a 2. X elevado a 2. A diferença entre 2 números. Em matemática, diferença representa uma subtração. Então eu sei que é uma subtração, que ela está entre, então ela está no meio de 2 números. Só que 2 números, quem é um e quem é o outro? Não conheço. Então, aqui eu terei que usar 2 letras. Então eu vou dizer, por exemplo, o primeiro número eu chamo de x, que eu não conheço, e um outro número que eu posso dizer, y. Então, x menos y, porque são os 2 desconhecidos. Muito bem. Continuando. O cubo de um número menos seu triplo. Menos seu triplo. Gente, cubo, vocês sabem que quadrado é elevado a 2, porque são 2 dimensões. E cubo, nós temos 3 dimensões, que é a largura, comprimento e altura. Então, quando eu falo em cubo, eu tenho que elevar a 3. E aqui diz o cubo de um número. Então, o número eu não conheço, mas eu sei que ele é elevado a 3. Menos, então, subtração, seu triplo. Triplo é 3 vezes o número. E o vezes eu não preciso colocar, mas o número é o mesmo. Então, eu mantenho o x, porque fala seu triplo. Se é seu, é daquele número. Então, x ao cubo menos 3x. Próximo exemplo. A raiz quadrada de um número. Raiz quadrada, vocês sabem que nós temos o radical para representar, certo? Então, raiz quadrada, quando o índice é 2, que eu não preciso mostrar, de um número. Vou chamar o número novamente de x. Lembrando que pode ser qualquer letra, tá? Estou usando x aqui. Raiz quadrada de número. Então, é raiz quadrada de x. A diferença, novamente diferença, ou seja, uma subtração entre. Então, é uma diferença entre a terça parte. Quando eu falo em parte, vem de repartir. E repartir é dividir. Então, a terça parte de um número, ou seja, eu pego o número e divido por 3. Lembrem que divisão
a gente representa em forma de fração. Então, o número dividido em 3 partes, x sobre 3, a diferença está entre, então é ele e 10, entre a terça parte e 10. Então fica x sobre 3, terça parte, menos 10. Compreenderam? Vamos lá. Outro exemplo. A soma de 2 números. A soma de 2 números, soma é uma adição. E 2 números é o primeiro e o segundo. Mas quem é o primeiro? Não conheço. Chamo de x. E quem é o segundo? Também não conheço. Chamo de y. Ó, ficou muito parecido com essa questão aqui. X menos y. Ou, por que aqui foi menos? Porque falava em diferença. E aqui fala soma. Então aqui é mais. X mais y. E se eu, agora, para esse último exemplo, eu colocar aqui o quadrado da soma de 2 números. Gente, a soma de 2 números nós acabamos de fazer. Então eu reescrevo ela. X mais y. Só que eu quero o quadrado disso, ó. O quadrado da. É o quadrado de quem? Da soma. Então é o quadrado de tudo isso. Então eu tenho que pôr entre parênteses. E elevar a 2. Então, quadrado da soma. Então, é o quadrado de toda aquela expressão, certo? Então, linguagem algébrica a gente já vem utilizando quando a gente trabalha com situações, problemas, onde tem termo desconhecido. Agora, eu vou rever com vocês também, porque nós já vimos, valor numérico de uma expressão algébrica. Nós já fizemos isso diversas vezes. É o valor que ela possui quando substituímos a variável, ou seja, a letra, por um valor conhecido e efetuamos as operações indicadas. Quando eu falo que o valor é conhecido, é um exemplo como esse, 2x mais 4, sendo x igual a menos 5. Gente, está dizendo que o x vale menos 5. E eu tenho x aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós já fizemos isso muitas vezes. Nós vamos substituir, onde tem o x aqui pelo valor dado aqui. Só que lembrem, entre um número e uma letra existe uma multiplicação. Então, eu copio 2, multiplicado. O valor de x é menos 5. E lembra, eu não posso colocar 2 sinais lado a lado sem existir um parênteses entre eles. Então, eu sou obrigada a colocar um parênteses e menos 5 e fecho o parênteses. Porque o x, ele é negativo. Mais 4. Agora resolve normalmente. Tem uma multiplicação e uma adição. Primeiro a multiplicação. 2 vezes menos 5 me dá menos 10. Mais 4. Menos 10 mais 4, a interpretação é devo 10 e tenho 4. Se eu devo 10 e eu tenho 4, eu subtraio. 10 menos 4 são 6. Porém, eu devo mais do que eu tenho. Então, negativo. Então, essa expressão 2x mais 4, quando x é igual a menos 5, ela vale menos 6. Agora, observe o exemplo B. Eu peguei a mesma expressão, 2x mais 4. Só que agora, eu estou dizendo que o meu x, ele vale 1/6. Por isso que a palavra é variável para a letra. Porque ela varia de acordo com o valor estabelecido no cálculo. E aqui, novamente, eu tenho x. Então, o mesmo procedimento. Vou substituir a letra pelo número. 2 vezes 1/6. E agora eu não preciso de parênteses, porque eu não tenho sinal. Mais 4. Lembrando que eu tenho uma multiplicação, uma adição, e devo resolver primeiro a multiplicação. Só que aqui é fração. Então, coloca sobre 1 para também transformar uma fração. Lembrando que a multiplicação pede simplificação. Lembra? Simplifica, simplifica e depois multiplica. Então, eu vou simplificar o 2 e o 6 por 2. Divido por 2, divido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? É 1.
Então ele deixa de ser 2, por isso eu preciso riscar. E coloco o 1 na bolinha que é para chamar a atenção. Não vale mais 2. 6 dividido por 2 é 3. Então ele deixa de ser 6 e passa a ser 3. Lembram? É a nossa bagunça, mas é uma bagunça organizada. Agora eu multiplico 1 vezes 1 e 1 vezes 3. Quem olha pensa que é uma bagunça, mas não, a gente tem que, por isso a bolinha é para chamar a atenção. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 3, 3. E copio ao lado, ó, mais 4. Mais 4. Muito bem. Fiquei com 1/3 mais 4. Gente, eu tenho uma adição com fração e com um número inteiro. Simples. Coloca sobre 1 para transformar esse número inteiro em fração também. Agora eu tenho uma adição de frações. Lembrando que a adição de frações, quando os denominadores são diferentes, temos que calcular o MMC. E o MMC entre 3 e 1 vai ser o próprio 3, certo? Pego esse 3, eu divido pelos denominadores anteriores. 3 dividido por 3 me dá 1. Reserva ele lá em cima. 3 dividido por 1 dá 3. Reserva também. Só que se eu fiz essa divisão, e esses resultados que eu obtive, eu preciso multiplicar pelos numeradores anteriores. 1 vezes 1, 1. Mais 3 vezes 4, 12. E eu fico agora com 1 mais 12. 1 mais 12 são 13 e mantenho o 3. 13/3 não dá para simplificar. Então, essa é a resposta para essa expressão algébrica quando x for um sexto. Vejam, a expressão algébrica é a mesma. Os valores de x é que variaram, por isso variável. Então, quando foi menos 5, eu encontrei menos 6 como resposta. E quando foi um sexto, eu encontrei 13/3. Por isso, eles variam de acordo com o valor atribuído. Vamos ver um outro exemplo. M menos n ao quadrado dividido por 3 menos 4. Quando m é igual a 6, então m vale 6 e n vale menos 1. Ó, o n aqui. Então, gente, nós temos que substituir de acordo com os valores dados. Onde tem m, eu vou colocar 6. Menos, que é o que eu tenho ali, o n. N é menos 1. Lembrem, eu não posso deixar dois sinais lado a lado. Então, obrigatoriamente, o parênteses. Só que, lembrem, ela está sendo elevado a 2. Então, aqui, elevado a 2. Sobre 3. Sobre 3. E menos o 4, que é o que faz parte da expressão. Eu só coloquei as substituições. Observando o numerador, eu tenho uma subtração e aqui uma potenciação. Primeiro, eu tenho que fazer a potência, porque ela é mais forte. Então, eu copio 6, menos e resolvo. Quanto é menos elevado a 2? Fica mais, porque menos vezes menos é mais. E 1 elevado a 2? 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar mais 1. E vocês lembram que quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal? Então, eu vou simplesmente dizer que menos 1 elevado a 2 é 1. Então, eu fico apenas com esse sinal da operação da expressão. Sobre 3. E aqui, menos o 4. Vou continuar a resolução aqui ao lado. Ainda devo resolver essa parte aqui primeiro. Quanto é 6 menos 1? 5. E mantenho o denominador 3. Menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma subtração, tenho uma fração, tenho número inteiro. Coloco sobre 1. E, novamente, eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes e eu calculo o MMC deles. O MMC entre 3 e 1 é 3. Pego 3, divido pelos denominadores anteriores. 3 dividido por 3, 1. Põe pequenininho. 3 dividido por 1, 3. Eu coloco sempre pequenininho lá em cima, que é para não esquecer. Agora vem multiplicando esses valores. 1 vezes 5,
5, menos 3 vezes 4, 12. E agora eu vou resolver. 5 menos 12 é igual a uma subtração, porque é uma subtração, né? 12 menos 5 dá 7. Só que não esqueçam que aqui eu tenho 5, porque ele é positivo, e eu devo 12. Então eu vou ficar com uma dívida de menos 7 terços. Lembrando também que o sinal deve acompanhar o traço da fração. Então, quando m for 6 e n for menos 1, eu tenho como resposta menos 7 terços. Este é o resultado dessa expressão algébrica. Vamos para mais um exemplo. Menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Aqui nós temos 3 valores diferentes. Temos a, que vale 1. Então, aqui, ó, a. Temos o b, que vale menos 4. Então, b eu tenho aqui e tenho aqui. E temos o c. O c, ele vale menos 5. E aqui eu tenho c. Então, vamos substituir na expressão algébrica. Menos eu já tinha. Então, menos é da fórmula. B vale menos 4. Então, como ele é menos 4, eu preciso colocar o parênteses, porque eu não posso deixar 2 sinais lado a lado. Então, menos 4 entre parênteses. E vou continuar. Mais a raiz quadrada, porque nós temos aqui uma raiz, e eu estou apenas substituindo b novamente. Então, novamente, entre parênteses, menos 4. Elevado a 2. Não esquece de nada, nada, nada. Menos 4. E nós sabemos que entre números e letras existe multiplicação. Então, vezes o a. O a é 1. E vezes o c. O c é menos 5. Como o c é menos 5, novamente vem a regra. Não posso deixar 2 sinais lado a lado. Então, eu preciso colocar o parênteses. E observa, a raiz cobre todos eles. Não posso deixar nada de fora da raiz. Feito isso, eu vou analisar o que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu posso fazer. Aqui antes do radical, eu tenho menos menos 4. Então, isso aqui eu posso fazer uma junção de sinais. Menos menos 4 me dá mais 4. Mais, mantenho a raiz até tornar um único número. Ela vai agir como se fosse um parênteses. Quanto é menos 4 elevado a 2? Aliás, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos uma potência, uma subtração, multiplicação, multiplicação. Então, o que eu devo resolver primeiro? Potência. E também posso resolver as multiplicações. Por quê? Porque ela está separada por uma subtração. Então, eu posso resolver tudo isso. Então, observe. Menos 4 elevado a 2 vai ficar mais 16. Por quê? Porque menos vezes menos é mais. E 4 vezes 4, 16. Aqui observa, menos vezes menos. Eu tenho que trabalhar ele como se fosse o sinal do menos 4. Menos vezes menos, então aqui eu vou ter mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5, 20. Então eu já trabalhei o sinal, ó, menos vezes menos, mais. Muito bem, continua aqui. Mais 4, você não precisa pôr esse mais, porque ele é um número positivo, então põe só 4. Quanto menos coisa, melhor, senão fica muito poluído a visualização. Mais raiz quadrada. Quanto é mais 16 mais 20? Eu tenho e tenho. Então, soma 36. E também não precisa pôr mais. Deixa só o 36, fica mais fácil. 4 mais raiz quadrada de 36. Porque eu primeiro resolvo, tem uma adição e uma radiciação. A raiz é mais forte. Então, eu copio 4 mais raiz quadrada de 36, 6. 4 mais 6, 10. Então, este é o resultado dessa expressão algébrica, quando A vale 1, B vale menos 4 e C vale menos 5. E por que elas são variáveis? Porque pode variar esses valores aqui. Depende do valor que for atribuído, vai dar outro valor à expressão. Certo? Espero que vocês tenham compreendido.
Bons estudos para vocês e até a próxima videoaula. Tchau!